do Senhor, em nome de Jesus. Nós vamos orar, então, dando graças ao Senhor, abrindo esse nosso tempo aqui, um pouquinho diferente hoje aqui, dentro da nossa sala do infantil, mas buscando celebrar o nosso Deus. Sou o Anderson, filho amado do Pai, luto contra alguns desvios de caráter, mas em Cristo, meu poder superior, buscando vencer a cada dia, né? Vencendo em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quero orar, então. Querido Deus, eterno Pai, no nome de Jesus, quero te louvar e te engrandecer pela tua graça e cuidado sobre a nossa vida. Obrigado que, apesar do frio, o Senhor tocou corações aqui para estarem presentes, Deus, nesse momento, celebrando a Deus restauração, buscando a tua face, buscando interceder também, Senhor, por demandas chegadas a nós através das lives de oração, alguma demanda que porventura vem aqui dos próprios irmãos, e nós queremos então, Senhor, colocar as nossas vidas sob o teu cuidado. Nos dirige, Pai, neste tempo, e que possamos, a Deus, ver a manifestação do teu cuidado, da tua graça, pois nós estamos aqui com o objetivo de buscar o Senhor, e a tua palavra, ela nos diz que quando nos alegramos no Senhor, quando fazemos do Senhor, Pai, a razão da nossa existência, do nosso ser, o Senhor acrescenta, o Senhor abençoa, o Senhor cuida de maneira diferenciada e revela coisas, Deus, insondáveis, que somente aqueles que te buscam conseguem contemplar. Então nós queremos ser essas pessoas, Deus, e por isso estamos aqui em nome de Jesus. Então ser conosco no restante deste programa, Pai, no restante deste momento que estaremos aqui, que além de uma programação da Igreja Batista de Maracanã, é uma oportunidade de expressar a adoração ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Eu não lembro se o louvor está primeiro ou a intercessão. Não lembro, porque minha ordem está ali. Primeiro a intercessão ou primeiro o louvor? Eu acho que é o louvor, pastor, mas deixa eu conferir. Acho que é o louvor. É o louvor, da intercessão, daí. Vamos louvar. Vou pegar uma canção bem conhecida aqui. Nós vamos cantar pela fé. O bom estarmos aqui, né? O bom é a comunhão, né? O frio está testando a fé. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome, pelo paraíso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Espírito.
canção também conhecida nossa, que é muito convidativa, né? Para buscar, ouvir a voz de Deus. É uma canção-oração que, nos momentos de reflexão, nos momentos de intercessão da nossa igreja, a gente sempre louva com essa canção, bem simples, com uma letra que você pode cantar também, e dizer isso ao Senhor, porque esse é o nosso desejo. Nós estamos aqui buscando a face do nosso Senhor, e o Senhor diz que aqueles que o buscam, Ele se revela, aqueles que batem, a porta se abre. E nós somos esses que estamos aqui pedindo, Senhor, a cada momento, leva-nos a um lugar onde a gente possa ouvir a voz do Senhor, Pai. E esse lugar não é um lugar físico, não é a igreja, não é necessariamente a minha casa, não é uma escola, não é uma faculdade. Este lugar ele ocorre dentro do nosso coração. Então, Senhor, nós queremos ouvir a Tua voz, seja através, Senhor, das coisas cotidianas, mas especialmente através da Sua palavra, através do compartilhar do nosso irmão, ao falar das suas dores, ao falar das suas alegrias, e nós sentimos empatia, o desejo que aquilo que acontece conosco acontece com o nosso irmão também, tudo do bom e do melhor. E quando fazemos assim, nós estamos, sim, clamando ao Senhor, nos leva onde possa ouvir a Tua voz. E é uma voz doce, é uma voz que traz consolo, é uma voz que nos desafia, é uma voz que nos puxa a orelha, mas de um jeito maravilhoso, porque junto com este cuidado tem todo um sentimento da expressão do amor do Pai. E é por isso que nós vamos declarar isso ao Senhor, dizendo assim ao Senhor: meu Jesus, me leva pra perto de Ti, me leva onde eu possa ouvir a Tua voz, pois quando eu escutar, todo o coração obedecer. Cura meu coração, faz de mim Tua vontade, pois só na Tua vontade eu posso me completar, eu posso me completar. Me leva onde eu possa ouvir Tua voz, me leva onde eu possa ouvir Tua voz, Jesus, me leva onde eu possa ouvir a Tua voz, aos Teus pés. Me leva onde eu possa ouvir Tua voz, me leva onde eu possa ouvir Tua voz, me leva onde eu possa ouvir a Tua voz. Que lugar é este? Aos Teus pés. Deus, esse é o desejo do nosso coração a cada momento da nossa vida, Senhor, é amar a Tua presença, é amar estar buscando o Senhor, lutando contra a nossa própria carne que anseia algo, Pai, diferente disso. Mas quando estamos aqui pagando preço a Deus, porque o Senhor já pagou pela nossa salvação, mas o desenvolvimento da nossa santidade exige um preço a ser pago. E nós estamos aqui porque nós assumimos esse compromisso com o Senhor de crescer, Pai, crescer em tudo aquilo que o Senhor desejar ministrar no nosso coração e na nossa vida. Então, obrigado por este tremendo privilégio. E, Pai, receba estes louvores que nós consagramos ao Senhor. É a expressão, Senhor, do nosso carinho, é a expressão do nosso amor pelo Senhor, e é um clamor pela Tua doce e santa presença. Visita o nosso coração, aquilo que está em desalinho com a Tua vontade, que em nome de Jesus o Senhor nos corrija nos nossos trajetos, para que o Senhor possa olhar para a gente e não se surpreender, porque isso jamais vai acontecer, mas que o Senhor possa olhar para a gente e dizer assim: esse é meu filho amado,
Essa é a minha filha amada em quem tenho alegria. Em nome de Jesus. Amém. Então agora nós vamos fazer aqui o nosso momento de pedidos e agradecimentos de oração. Porque quando nós trazemos aqui, quando nós falamos e colocamos aqui nossos pedidos, é porque nós confiamos que aquele que pode todas as coisas está nos ouvindo. Então aqui o primeiro é um agradecimento pelos batizandos no final de semana, pelo Júlio, pela Ana, pela Carol e pelo outro Júlio, e pelo nosso almoço. O pastor Anderson aqui agradecendo porque foi um momento muito lindo, esses batismos em São Paulo. Daniel Castro, pedindo oração pela família, por todos nós na igreja, e que ela alcance seus objetivos. O pastor Anderson pede pelo projeto A Forja, que vai acontecer aqui na IBJM, e pelo projeto também de musicalização infantil, que possamos estar orando por isso, que aconteça com a glória de Deus. A Eunice Souza pede oração pela saúde dela, por toda a família. A Débora Jacques pede oração sempre pela vida dela e pela família também. Eu, Sônia, pedi pelo Isaías, uma pessoa que está internada, os médicos já desenganaram, ele está com um problema no cérebro e hoje se agravou ainda mais, mas que o Senhor esteja visitando, que seja feita a vontade de Deus ali na vida daquela pessoa. Agora temos aqui agradecimentos. O Maurício agradece pela misericórdia de Deus todos os dias que se renovam na vida de todos nós. Pastor Anderson pediu pelas ações da nossa igreja, pelas reuniões que estão começando essa semana, por todos os ministérios. A Daniele pede orações pelo nosso bazar, que vai acontecer, está chegando, que o Senhor esteja à frente desse projeto. A Cleusi pede pelas finanças da nossa igreja, pelas finanças da igreja também. O Maurício pede pela vida dele, é grato e pede pela vida dele. O pastor Anderson também agradece pelos novos membros, que batizaram, que o Senhor esteja com eles, que eles cresçam a cada dia na fé. A Rosália é grata por mais uma semana que se inicia. Na quarta, dia 2, hoje, o pastor Anderson pediu pela vida da Amanda, a sua filhinha, que hoje está completando essa linda idade, 15 anos. O Senhor esteja guardando. Aleluia. A Rosália Silva pede por uma carga, porque eles estão com o caminhão, aguardando uma carga para que possam voltar para casa. Maurício continua pedindo por ele próprio, pela vida dele. Maurício também agradece pela nossa igreja, agradece por cada dia junto com os irmãos. Eu acrescento aqui um pedido pessoal pela Laila Gláucia, que hoje saiu do hospital, está melhor, que o Senhor continue guardando e restaurando a saúde dela. Peço também pela Rosi, uma visitante aqui na igreja que foi operada, que o Senhor esteja guardando e protegendo. Peço também pelo Osmar, uma pessoa lá de São Paulo que também já está desenganada pelos médicos, mas que já conhece a Jesus e está sempre com um sorriso no rosto. Que o Senhor dê ali o descanso que ele precisa para que ele não continue sofrendo, já que ele tem um lugar para ir. Então vamos orar por esses pedidos aqui. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós estamos aqui na Tua presença, Senhor, agradecidos porque até aqui o Senhor nos tem sustentado. Passamos por lutas, por desafios, mas em todos os momentos nós sabemos que o Senhor tem o controle das nossas vidas. Nós erramos, nós somos fracos, frágeis, às vezes pecamos e não sabemos nem reconhecer, mas o Senhor sabe, Senhor. Então sonda os nossos corações, ajuda-nos a entender a Tua vontade, a fazer a Tua vontade, Senhor. Perdoa os nossos pecados, os nossos pensamentos, os nossos atos, as nossas palavras,
tenha misericórdia de cada um de nós. Eu te peço aqui pelas finanças da nossa igreja, que o Senhor esteja à frente, que os irmãos consigam trazer aqui a parte que é devolvida a Ti, que nada os impeça, que eles coloquem suas vidas como prioridade a Tua casa, Senhor. Quero agradecer aqui pela vida da Nice, que ela está se sentindo melhor, já está dormindo melhor. O Senhor continue com a vida dela, Senhor. Peço aqui oração também pelo Isaías, que eu não sei, Senhor, se ele te conhece, mas que seja feita a Tua vontade. Se o Senhor quiser restaurar a saúde dele, para que ele tenha a oportunidade de te conhecer, que assim seja feito. Nós te agradecemos. O Maurício também, Senhor, agradece porque o Senhor é misericordioso na vida dele, da família dele, todos os dias, Senhor. Quero pedir também, pelo pedido do Gessé aqui, que ele consiga uma carga, Senhor, para que ele volte para a casa dele, que ele está aguardando aqui. Que o Senhor coloque ali na vida daquele irmão, abra uma porta para que ele possa carregar o caminhão dele e mandar, que o Senhor leve na santa paz, Senhor. Quero aqui também pedir pelo dia de ação que vai ter aqui na nossa igreja, um dia de R$1 e um dia de evangelismo, Senhor. Que muito melhor do que vender aquelas peças é que pessoas cheguem a conhecer a Ti e se rendam aos Teus pés. Que seja um dia, Senhor, de vitória. Que cada um que entre aqui, Senhor, não saia daqui sem uma palavra de consolo, sem uma palavra de verdade, sem Te conhecer, sem querer, sem saber que o Senhor existe, que o Senhor é bom e que só o Senhor salva. Quero te pedir também, Senhor, pela vida da Amanda, que hoje está fazendo 15 anos. O Pai, guarda aquela vida, da saúde, alegria, sabedoria. Faz com que ela seja uma pessoa sempre colocando a Tua vontade em primeiro lugar na vida dela. Eu te agradeço pela vida da Amanda, Senhor. A Rosália também, além dessa carga que ela quer para voltar para casa, ela é grata a Ti, porque o Senhor deu mais uma semana de vida com saúde para ela, Senhor. São esses os pedidos que eu trago aos Teus pés, que eu Te agradeço por eles, porque eu sei que o Senhor ouve, que o Senhor faz conforme a Tua vontade. Perdoa-nos, Senhor, daquilo que fazemos que não Te agrada. Ajuda-nos a fazer a Tua vontade, como disse o louvor que entoamos agora. São essas as bênçãos que eu Te suplico e Te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigada, irmã Sônia. Vamos dar a sequência aqui agora na nossa ministração. Eu sou a Adri, filha amada do Senhor Jesus, discípula do Senhor, lutando com o medo, a ira, a tentativa de controle, a justiça própria, e vamos falar disso hoje também. E muitas coisas, né, que derivam desses grandes pecados ou falhas de caráter. Mas, pela graça de Deus, né, vivendo um dia de cada vez, lutando uma batalha de cada vez e com a graça dele, podendo vencer na maioria dos dias. Amém? Amém. Então vamos orar e pedir a direção de Deus para o nosso estudo de hoje. Senhor Jesus, nós Te agradecemos, Pai, obrigada porque a Tua presença é real nesse lugar, Pai. E acima de tudo, Deus, nós pedimos que o Senhor sonde os nossos corações, Pai. Esteja nessa noite, Pai, trazendo à tona, Senhor, tudo aquilo que precisa ser trazido, Pai. Tudo aquilo que precisa ser verbalizado, tudo aquilo que precisa ser confrontado diante do Teu altar, Pai. Porque este é o lugar correto onde nós podemos sentir, onde nós podemos entregar, onde nós podemos confessar, onde nós podemos ser restaurados. Em nome de Jesus, Pai, que nesta noite todos os corações aqui saiam cheios da Tua presença e cheios da graça e do Teu grande amor, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, meus amados, nesta noite nós vamos falar sobre graça, que está lá no nosso caderno, né? Na parte do passo do perdão, passo 9. E essa graça, claro que é sobre a graça do Senhor, né? Que a graça de Deus que nós recebemos gratuitamente, ela veio por meio do nosso Senhor Jesus, que morreu na cruz por nós, para que nós recebêssemos toda a graça e todo o perdão do pecado. Então vocês podem ver que graça e perdão estão relacionados, correto? Então vamos lá.
Você já foi ferido tão profundamente que achou impossível perdoar aquela pessoa? Ou carregou culpa por tanto tempo que achou que nunca seria perdoado? São duas perguntas muito difíceis de responder, porque com certeza já aconteceu, né? Mas hoje nós vamos falar sobre como viver a graça de Deus na prática, perdoando, entregando essa graça, né? Liberando esse perdão e reparando os relacionamentos que foram quebrados por meio de ofensas, por meio de injustiças, por meio de qualquer coisa que pode tirar essa harmonia entre o próximo e nós, né? Porque a graça não é só algo que a gente recebe, ela também é algo que a gente doa, né? Então, se nós não tivéssemos experimentado a graça de Jesus, nós não saberíamos o que é a graça. Mas porque Ele nos ensinou o que é a graça, nós podemos sim viver como Ele viveu e amar como Ele amou. E também entregar graça aos outros como Ele entregou. Isso é fácil? Claro que não é fácil, né? Então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre 3 coisas. Reconhecer, liberar e restaurar, né? Como Deus usa essas 3 coisas. Então, a primeira coisa, a gente reconhece que recebeu essa graça, como a gente acabou de falar aqui, né? Por meio de Jesus Cristo. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Efésios 2, 8, 9. E também em Romanos 3, 24, que diz: mas Deus, pela sua graça e sem exigir nada em troca, Ele os aceita por meio de Cristo Jesus, que os salva. Quando eu olho para a cruz de Cristo e vejo toda aquela aflição, toda aquela angústia, todo aquele sofrimento, toda aquela violência que Ele sofreu, e mesmo assim, Ele me ama, sabendo que eu fui a culpada por aquilo, porque o pecado está em todos nós, eu não tenho como não me constranger com esse amor, porque é um amor que realmente escancara a gente. Ele abre as nossas costas também, mas por amor e não por dor, né? Ele nos abre, assim como como Cristo participou na cruz, a gente acaba participando também desse amor quando a gente recebe dessa graça por Ele. Porque a gente entende esse sofrimento, entende esse amor. E mesmo assim, ainda tem alguns que não entendem. Ainda tem pessoas que não conseguem compreender essa graça. Mas não tem problema, porque mesmo que você não compreenda, é possível você desfrutar dessa graça. Mesmo assim, o Senhor, Ele dá essa graça gratuitamente. Não porque a gente merece, mas porque Ele é bom, porque Ele é justo, porque Ele é fiel, porque Ele é verdadeiro, porque Ele perdoa. Ele é quem nos dá a graça. Ele é a própria graça encarnada. Então, é isso que acontece. Então, a gente tem a parte do liberar. Quando a gente começa a entender mais um pouco dessa graça e aprofunda essa graça diariamente na nossa vida, no nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos, a gente consegue ter mais conhecimento e mais entendimento para poder liberar questões que estão presas na nossa alma. E uma dessas coisas, um desses passos é o perdão, né? Quantas vezes a gente já não sofreu injustiças e que a gente com certeza acha que está com a razão, né? Muitas vezes estamos, né? Mas o que é liberar essa graça para o outro? É você abrir mão da sua necessidade de justiça. Quando você entende que a justiça ela não é sua, mas ela é do Senhor, e que tudo que o Senhor faz é bom, perfeito, agradável, e que Ele, né, Romanos 8, 2, 8 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né, e que vivem de acordo com a sua vontade, né? Então, se eu creio nisso, por que eu não posso liberar o perdão para o meu irmão? É assim tão difícil? É assim tão imaginável? Sabe? Então, eu fico pensando nessas coisas. É claro que é muito difícil perdoar. Mas como nós temos o nosso maior exemplo, o verdadeiro exemplo de amor, que é Jesus, então por isso nós podemos sim.
Ele nos ajuda. Ele é que nos ajuda a reconhecer, né, os erros e as injustiças que nós mesmos cometemos às vezes, mesmo achando que estamos certos. Ele é quem nos faz ver os dois lados da moeda. Ele é quem nos faz abrir mão da nossa necessidade de justiça e de juízo, né? Porque muitas vezes nós não queremos só estar certas, nós queremos nos vingar, né? Então, o Senhor, Ele tira isso de nós. Por quê? A Bíblia fala em várias passagens que a vingança é minha, a batalha é minha, eu lutarei por você, eu te defenderei, né? Então, por que nós temos tanta necessidade de estarmos no controle? Isso se chama autossuficiência. Por que nós queremos sempre manter as rédeas daquilo que Deus quer fazer na nossa vida? Por que nós não podemos ceder àquele que deu a sua vida por nós? Por que nós não podemos entregar tudo a Ele? São reflexões que, na prática, a gente passa batido. No dia a dia, quando a gente irrompe em raiva, em ira, em cólera, a gente não pensa nessas coisas. Mas esse é um exercício diário. E através da oração e da entrega, né, diária ao Senhor, do estudo da palavra, a gente consegue ser lembrado dessas coisas. O Espírito Santo, ele nos ajuda a lembrar dessas coisas. Que nós podemos sim, todas as coisas por causa do Senhor, porque Ele fez primeiro, porque Ele nos amou. O amor e a graça estão relacionados, assim como a graça e o perdão, correto? Vamos lá. Nós devemos cuidar, aqui tem uma sugestão no nosso caderno. Claro que vocês não estão fazendo o grupo de passos, né? Mas quando estiverem fazendo o grupo de passos, tudo isso será visto com mais minúcia, né? Então aqui ele está no ponto das reparações. Então, só para contextualizar, quando você chega no passo da graça, que é o passo do perdão, né? Você precisa listar as pessoas a quem você fez mal e as pessoas que te fizeram mal e o mal que você mesmo fez a si. Aquele mal que você causou a si mesmo. E por quê? Porque quando a gente lista, a gente tem uma maior facilidade de reconhecimento desse erro e o Senhor, Ele vem e nos trata e nos mostra aquilo que está encoberto, nos dá entendimento daquela situação, nos dá possibilidades de reparação, nos ajuda a ter sabedoria. Então a gente tem toda uma instrução do Senhor junto desse grupo para poder fazer reparações que forem possíveis de fazer. Então aqui o livro, ele nos ensina que nós devemos cuidar para não perdoar rápido demais. Por quê? Porque às vezes você foi ferido e danos foram causados verdadeiramente. Então não se trata de você não perdoar, mas você ter esse cuidado. Às vezes você está tão ferido, e você fala assim, não, mas eu quero perdoar. Só que não é o tempo daquilo. Às vezes o Senhor precisa tratar alguma coisa em você para que esse perdão seja genuíno. Então, não perdoe rápido demais, porque às vezes pode ser somente da boca para fora. Então, tenha esse tempo com o Senhor, tenha a avaliação desses danos, tenha esse tratamento com o Senhor, e então faça essas reparações, né? Perdoar, ser perdoado e perdoar a si mesmo. Sofra o luto pelas perdas que você sofreu e sinta a sua dor. Ela é genuína. E aos pés do Senhor, como nós comentamos aqui no início, nós podemos sentir. Ele nunca reprimiu ninguém por sentir. Sentir não é errado. Errado é você se comportar de maneira pecaminosa, de forma que leve a outra pessoa a cair em pecado, ou a cair no erro, ou a cair no engano. Mas sentir não é errado, desde que você sinta da maneira correta, sem ferir as outras pessoas, né? Deixe de lado o desejo de se vingar ou fazer justiça com as próprias mãos. Novamente, graça é você se abster da necessidade de justiça própria, né? Você sabe que a justiça está com o Senhor. Ainda que não aconteça neste mundo, ela vai acontecer, porque o Senhor não falha. E a sua promessa é verdadeira. Então você precisa lembrar disso e confiar que Ele fará a justiça dele. E se for da vontade dele, no tempo dele, as reparações acontecerão aqui também. Você não precisa voltar à comunhão plena com a pessoa se ela não demonstra o arrependimento. Eu vou citar um exemplo real e verdadeiro, sem citar nomes.
Temos uma pessoa que ela tem um conflito com a mãe, e a mãe é uma pessoa de personalidade narcisista. E ela deseja ter essa reconciliação com a mãe. Ela deseja perdoar a mãe. Ela deseja genuinamente. Mas quando ela tenta a aproximação com a mãe não demonstra nenhum arrependimento. E a trata como se ela estivesse errada, mesmo ela tentando pedir perdão. Neste caso, até mesmo a psicologia indica que é melhor se afastar, porque a pessoa com personalidade narcisista, ela nunca admite que ela está errada, nunca. Ela sempre está certa, ela não precisa mudar. Quem precisa mudar é sempre o outro. Então, nesse caso, não tem a possibilidade de reparação, porque o outro lado não quer. Mas tem a necessidade, tem a possibilidade de haver o perdão unilateral da filha, né? No caso de, sim, eu te perdoo, eu não posso ficar perto de você porque você continua me fazendo mal, mas eu perdoo você, eu desejo que você seja feliz, eu quero que você tenha uma vida plena, eu oro para que o Senhor te transforme, mas eu não posso ficar perto de você porque isso machuca a mim, né? E eu não preciso passar por isso. Então, assim, essa é uma necessidade é uma situação delicada, né? E tem outras situações, mas essa é a mais vívida que eu tenho na minha mente porque está em curso, né? Então, nós pedimos perdão a quem nós prejudicamos também, né? Então, a gente chega lá para a pessoa que, sei lá, aconteceu algum desvio de dinheiro na empresa, vamos supor que eu roubei alguma coisa na empresa, então eu vou lá e eu vou pedir perdão, confessar esse perdão e eu vou restituir isso que foi roubado. Porque a graça e o perdão, ela precisa de ação. Você não pode simplesmente só dar palavras. Você precisa restituir o que foi perdido, né? Então, assim, quando alguém chega e fala assim, me desculpe por qualquer coisa, não está pedindo desculpa por nada. Por quê? Porque você precisa nomear aquilo que você está se desculpando. Se eu falo assim, nossa mãe, me perdoe porque eu gritei com você, me perdoe porque eu te ofendi, porque eu não te dei valor, porque eu não ouvi a sua instrução e fui para um caminho errado, né? Isso já aconteceu comigo lá em casa, né? O meu irmão. Tá, se ele não falou nada disso, ele não pediu perdão. Se ele só falou assim, me desculpe por tudo. Por tudo o quê? Sabe? Então, assim, o Senhor, quando a gente traz assim para a visão do Senhor, Ele sabe de todas as coisas. Ele já sabe tudo que a gente está tentando se desculpar. Mas ainda assim Ele pede que a gente fale, que a gente confesse uns aos outros, que a gente fale claramente aquilo que está sendo confessado. Por quê? Para que a gente tenha cura, para que a gente tenha consciência, para que o Espírito Santo venha e transforme aquilo dentro da gente. Então isso é muito importante, você saber nomear os pecados e saber fazer as reparações adequadas, né? Então façam coisas que mostrem que vocês se arrependeram dos seus pecados. Mateus 3:8. Sabe que esse versículo eu nunca tinha reparado? E quando eu fui verificar esse estudo aqui, eu falei, nossa, verdade, né? Porque não adianta você só falar que você se arrependeu, você precisa mostrar com atitudes e ações que aquilo realmente foi sanado, que aquilo foi reparado, que aquilo foi realmente arrependido e você foi liberto daquilo. Porque quando você paga o preço daquilo, então você não deve mais nada, né? O Senhor fez isso por nós na cruz, então nós também repetimos esse ato aqui uns com os outros. Quando a gente proclama isso, né? E diz, olha, eu realmente me perdoe porque eu errei com você, irmã Sônia. Sabe? Eu fui rude, eu fui grossa, eu não devia ter falado aquelas palavras para você porque aquilo magoou você. Eu estava ferida, né? É um exemplo. Então, assim, eu estou realmente falando sobre aquilo que aconteceu e não simplesmente generalizando e dizendo me perdoe. Sabe? Isso é muito importante nos relacionamentos. Isso também desvenda um monte de coisas pequenas que podem estar escondidas ali nessa falta de comunicação de um relacionamento, né? Principalmente se for um relacionamento entre familiares, se você não fala tudo o que precisa ser falado, as coisas vão se aglutinando na mente das pessoas e vão virando bolas de neve daquilo que não foi resolvido. Você acha que foi resolvido porque você pediu desculpa, mas na outra pessoa não está valendo. Porque a pessoa precisava ouvir tudo de você e você não falou. Então isso é muito importante na comunicação também íntima entre familiares, né? Então, o que significa prejudicar
uma pessoa ou a terceiros, né? A terceiros, no caso, empresas, instituições, né? Locais, enfim, não necessariamente as pessoas, né? Mas algum local. Quando uma pessoa não sabe que a prejudicamos, precisaremos analisar de que formas a revelação desse fato pode prejudicá-la. Né? Eu não vou conseguir dar um exemplo muito claro, se vocês tiverem algum, pode ajudar. Mas assim, se a pessoa não sabe que você errou com ela está inocente na história. Só você sabe do seu pecado. Mas se você é cristão, você precisa confessar e você precisa reparar esse erro. Então eu não vou dar um exemplo aqui, mas acho que deu para entender qual é a entonação aqui da frase. Quando comprometemos a segurança física e emocional de uma pessoa, precisamos pensar se a pessoa seria mais prejudicada do que ajudada. Fazemos o que é melhor para o outro, não pensamos em nosso bem-estar. Por exemplo, briga de marido e mulher. Claro que violência sempre deve ser denunciada, mas num caso, por exemplo, de ameaça de morte, se você não sabe todos os fatos, se você não sabe se aquilo vai realmente prejudicar a pessoa ou não, você vai se meter no meio daquela relação na hora que está acontecendo? Você não vai ter a sabedoria de esperar o momento certo? De talvez ter algum conselho especializado nisso? Sabe? É claro que precisa ser denunciado, mas ter o cuidado de não prejudicar mais ainda a vítima, né? No caso de uma agressão, por exemplo, ou de uma ameaça, né? Então, assim, ter essa sabedoria que vem do Senhor para saber como e quando agir. Não é não agir, mas é saber quando e como agir, né? Para que não coloque em risco a outra pessoa. Quando, através do nosso contato, reabriremos uma relação que deve permanecer fechada. Por exemplo, quando a nossa lista de reparações contém o nome de pessoas com as quais os relacionamentos aconteceram sexualmente no passado. Então, assim, eu tive uma relação ali fora, né, antes do meu casamento, e nossa, eu errei muito com aquela pessoa e eu quero muito reparar. Tá, só que isso não vai abrir uma porta para que aconteça de novo alguma coisa, sendo que agora eu sou casada, entendeu? Tem necessidade? Eu não posso liberar esse perdão daqui, entendeu? Existem outras formas de você liberar perdão para uma pessoa ou fazer reparações. Não precisa se colocar em risco, né, iminente assim. Não queremos, através das nossas reparações, causar novos danos, né? É exatamente isso que a gente está falando aqui. Todas as situações difíceis precisam ser conversadas com nossa madrinha ou padrinho, no caso de quem está fazendo o grupo de 12 passos do caderno. Se você não tem madrinha ou padrinho, então nós temos aqui conselheiros na igreja, temos o pastor, né? E temos também demais conselheiros, né? Que tem aí em vários locais, capelãos, várias coisas. E talvez, em alguns casos, precisaremos buscar orientação jurídica também, porque se for um caso que envolve justiça, direito, essas coisas, você precisa ter essa instrução de um especialista, de um advogado, né? Para que cada caso seja realmente resolvido conforme o seu caso, né? Então, quando nós podemos adiar uma reparação, quando nós podemos não resolver o atrito que aconteceu, o problema, quando a ferida causada pela outra pessoa em nós for muito grande e você ainda estiver em muito sofrimento. Então, nós não estamos prontos para encontrar essa pessoa, né? Por exemplo, quando nós sofremos um abuso sexual na infância, por exemplo. Então, assim, se eu sofri um abuso sexual na infância, pode ser que eu não queira falar com aquele familiar ou com aquela pessoa. Pode ser que eu não esteja pronta. Pode ser que aquela ferida esteja aberta há anos em mim. Pode ser que eu ainda não consiga. Eu preciso buscar em Deus essa cura para conseguir fazer essa reparação. De que adianta eu chegar e falar que eu perdoo a pessoa se eu não perdoei? De que adianta? Somente palavras não acontece nada. Você precisa ter esse arrependimento genuíno. Como isso acontece sem você ter a graça de Deus? Como isso acontece sem você ter recebido o amor, todo o suporte que o Senhor nos dá por meio da sua palavra? Eu não sofri um abuso sexual, mas eu sofri outros tipos de abuso na minha infância. E esses abusos deixaram um buraco na minha alma. E quando eu encontrei o Senhor,
eu senti imediatamente que esse buraco foi preenchido. Glória a Deus por isso. Mas isso não anulou a dor, porque a dor eu ainda sinto. Dependendo das coisas que acontecem no meu dia a dia e me lembram do que aconteceu, eu sinto a dor. Eu não sinto necessidade de vingança e nem de injustiça, de fazer justiça, nada disso. Eu consegui perdoar essas pessoas, principalmente os familiares, né? Mas a dor ainda existe. E eu preciso fazer o quê? Consolar essa criança com o amor que Deus me deu. Hoje eu sou uma adulta que fui amplamente amada por Deus, né? Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então, por isso, eu mesma me acolho e eu falo assim: Adrielinha, você é amada, você está segura, eu estou aqui, eu sou amada por Deus e você também é, entendeu? É uma coisa muito doida você falar com a sua criança, mas assim, funciona, sabe? É uma das formas que a gente pode preencher com o amor de Deus a nossa infância, que muitas vezes foi árida, né? Eu tenho certeza que muitos aqui tiveram infâncias difíceis, né? Senão não estariam aqui também. Então, assim, é muito importante que você receba esse amor de Deus e busque em Deus para conseguir fazer essas reparações. Nesse caso aqui, de dor, né, e de ferida aberta, a gente não recomenda fazer as reparações quando está no passo do perdão, né? Porque não vai dar boa, né? Não vai dar boa lá. Se você for fazer reparação, não vai ser uma coisa boa. Então, quando a gente também não faz esse tipo de reparação? Quando estamos com muita raiva de uma pessoa e ainda não a perdoamos no nosso íntimo. Se tentarmos fazer as reparações com esse sentimento, ele vai aparecer no meio da conversa e vai gerar um conflito. Não adianta, gente. Se você não perdoou, se você está com raiva, se você está com as emoções à flor da pele, não converse. Vale para tudo, não é nem só para reparações. Evite conversar na hora da raiva. Porque senão você não vai conseguir resolver nada, você só vai piorar. Quando a pessoa ferida ainda está muito magoada conosco, precisamos dar um tempo para que ela possa se acalmar em vez de abordá-la cedo demais. Então, às vezes, somos nós que não podemos abordar a pessoa que nós magoamos. Porque às vezes essa pessoa não consegue nem olhar para a gente. Então, a gente vai buscar em Deus qual é o melhor momento de a gente fazer aquela reparação. Esperar o tempo passar um pouco, a poeira baixar um pouco, as emoções abaixarem para a gente poder conversar. Porque senão fica inviável um diálogo. Não tem como. Perdoar e esquecer. Todo mundo aqui já deve ter ouvido isso, né? Que, se você perdoou, esqueça. Senão isso não é perdoar. Então a gente concluiu erroneamente que Deus é incapaz de relembrar algo quando nos perdoa. Mas isso não é verdade. O Senhor, Ele lembra do que a gente fez. Mas Ele escolhe não lembrar. É diferente. Ele não esquece. Ele escolhe não lembrar. Entende? Então, assim, nós também concluímos que quando perdoamos, devemos esquecer. E que se não esquecemos, então não perdoamos. Mas isso não é verdade. Nós podemos seguir o exemplo de Jesus e escolher não falar mais naquilo. A gente pode escolher não tocar mais naquele assunto. Por exemplo, num caso de traição, né? Eu já vi vários que aconteceram dentro da igreja, né? Não aqui, em outra igreja, mas que a esposa ou o marido, né? Vice-versa, perdoaram, né? As traições e deixaram pra lá, sabe? Levaram em consideração toda a mudança que aconteceu, mas aí que tá. Todas as ações que mostraram o arrependimento da pessoa fizeram com que ela escolhesse esquecer aquele erro, entende? Então, assim, não existe perdão sem ação, não existe perdão sem mudança genuína de comportamento, né? Você precisa ter essa mudança de comportamento, você precisa receber essa graça de Deus e deixar que Ele faça o juízo, mas a pessoa também precisa trabalhar para que seja uma pessoa melhor, para que tenha essa mudança, né? Essa reconstrução em Deus. Nós não podemos esquecer que não temos controle sobre nossas memórias e quando elas vão aparecer. Então, é como o exemplo que eu dei aqui da minha infância, né? Eu não escolho quando as minhas memórias doídas vão aparecer. Elas aparecem. Eu não tenho controle sobre isso. Mas mesmo assim, eu escolhi perdoar essas pessoas. Eu não lembro das pessoas, eu lembro do que eu senti. Eu lembro da minha dor, né? E não do que foi feito pra mim.
Então, assim, é uma coisa que, né, o Senhor está tratando. Mas eu fico feliz de lembrar que eu não sinto mais nenhum rancor, nenhuma raiva, nenhuma mágoa dessas pessoas que me feriram. Eu sinto amor por elas, porque elas não tiveram tudo aquilo que elas não me deram. Entende? Então, assim, eu fico feliz, porque isso é graça de Deus. Eu não poderia dar isso para elas, porque eu tinha muito ódio delas. Eu tinha muita raiva e muita necessidade de vingança. Eu desejava o mal explicitamente para elas, porque eu queria que elas pagassem pelo que fizeram. E eu não sinto mais isso. Então, glória a Deus por isso. É só a graça de Deus que faz isso. Perdão tem a ver com o que fazemos quando a memória aparece. Nós nos afundamos nas lembranças? Revivemos tudo novamente e detalhadamente? Alimentamos nossa raiva e as mágoas? Ou realimentamos o perdão que estendemos, deixando ir o nosso direito de vingança? Então é assim, é como você atua diante daquela emoção. O que você faz? O que você faz vai determinar grande parte do seu percurso de caminhada de restauração. Se você decide, não, eu perdoei essa pessoa, está tudo bem, hoje eu estou segura. Esse exercício de acolher a sua criança, né? Eu estou segura, o amor de Deus me cobriu. O amor de Deus me cobriu e eu posso estender esse perdão para essas pessoas. Eu não tenho por que sofrer com essa memória. Isso é um exercício extremamente difícil, mas possível. O Senhor nos ensina isso. Não é fácil perdoar, mas não precisamos esquecer para perdoar, né? Só para vocês lembrarem. Nós não temos controle sobre as nossas memórias. Nós temos controle sobre o que nós fazemos com as memórias, né? Sobre como nós aplicamos a graça de Deus, estendemos a graça de Deus para essas pessoas. Então, uma dúvida muito comum é sobre confessar ou não a traição ao cônjuge, né? Então, aqui ele dá, o autor do livro Aprofundando a Cura Interior, é o David Cornfield. Ele dá algumas dicas, né, para o que fazer nessas situações. Então, vai que alguém aqui um dia precise aconselhar alguém, né? Então, vamos compartilhar essas dicas. Em determinadas circunstâncias, pode ser que não seja sábio confessar o erro. Precisamos refletir se essa confissão irá prejudicar nosso cônjuge a tal ponto de não conseguir se recuperar. Mas, para saber o que é melhor e não simplesmente o que for mais fácil para nós, devemos buscar a orientação de Deus e conversar com o nosso padrinho ou madrinha para identificar se devemos fazê-lo, quando e como, né? Então, assim, às vezes o seu cônjuge ou o cônjuge da pessoa com quem você vai aconselhar, ele não tem tanta força emocional para aguentar esse baque. Então, às vezes, nesse sentido, eu já vi acontecer de a pessoa confessar para Deus e realmente se arrepender e nunca mais fazer isso, mas não conseguir contar para o marido para que ele não se desestabilizasse. Num caso de doença mental, num caso de saúde extrema, né, de doença psicológica. Então, assim, são vários casos que o Senhor ele vai nos ajudando a dar direção, mas não é fácil. Cada caso realmente é um caso. E o Senhor é quem nos dá essa sabedoria para poder saber como agir. Na maioria das vezes, uma pessoa traída já vem sentindo um distanciamento do cônjuge, né? Falta de interesse ou frieza. Se não confessarmos, Satanás pode ganhar uma brecha. Sem dúvida, é melhor confessarmos do que deixarmos nosso cônjuge descobrir a traição através de terceiros, né? Às vezes o caso já está tão explícito, só falta ele saber de verdade, porque ele já desconfia. Então, assim, é sempre melhor você confessar do que ele ficar sabendo explicitamente por outra pessoa, né? Isso com certeza já demonstra ali o seu arrependimento, se é que existe, né? Devemos falar a verdade. Uma mentira geralmente requer outras para se manter. E isso vira uma bola de neve, né? E as coisas saem muito fácil do controle e acabam prejudicando muitas vezes os filhos, os parentes, né? Várias pessoas. A pessoa que traiu não pode fazer nenhuma exigência do seu cônjuge. O perdão verdadeiro irá demorar. Eu tive um caso de uma amiga, ela não chegou a trair. Ela simplesmente flertou com uma pessoa. Né? Ela não chegou às vias de fato, mas ela flertou, né? E a palavra diz que só de você imaginar o que aconteceu, já aconteceu. Então, assim, e ela se arrependeu. Antes que acontecesse qualquer coisa, ela confessou para o marido.
E ele ficou muito bravo com ela. Muito bravo, mesmo não tendo acontecido nada. Ele ficou uns 4 meses sem falar com ela. Mas ele perdoou ela, graças a Deus. Ele entendeu, assim, que ela realmente, sabe? Ele também estava num período que estava muito longe dela, não procurava ela, não conversava com ela, estava distante, né? Então, assim, ele entendeu que ele também tinha responsabilidade nisso, né? E ela também não fez nada, né? Não chegou a fazer nada, não aconteceu nada mesmo, assim, nem uma conversa, assim. Ela começou a pensar na mente dela que ela estava gostando de outra pessoa. Então, assim, mas ela confessou e ficou aí um tempão para ele conseguir perdoá-la, né? Mesmo sem ter acontecido nada. Quem pecou precisa ser muito paciente, demonstrar frutos de arrependimento e fazer restituições, que é isso que a gente falou ali, né? A gente não quer só palavras, a gente quer mudança de comportamento, a gente quer ações verdadeiras, ações arrependidas, né? Uma nova mentalidade, né? Participar de um aconselhamento, por exemplo, né? Comprometer-se a nunca estar sozinho com uma pessoa do sexo oposto. Sempre voltar direto do trabalho para casa, fazer uma viagem especial a 2, etc. Cuidar do relacionamento, né? Então, sempre cuidar do relacionamento para que as raposinhas não atrapalhem, né? Lá como diz no Cântico dos Cânticos. Então, é isso, queridos. E daí a nossa pergunta para reflexão, e eu queria até fazer mais uma que eu elenquei aqui depois, que a gente tem um tempinho, dá para fazer as duas. Eu vou colocar aqui. A primeira pergunta é: de que formas tenho experimentado a graça de Deus na minha vida? Eu tinha colocado lá, pastor, lá na ordem já. Essa. E daí a outra pergunta que eu gostaria de fazer a vocês, que a gente falou bastante sobre o perdão aqui, que provém da graça, é: o que você ainda não conseguiu se perdoar? Que passo você pode dar hoje para deixar isso nas mãos de Deus? É isso, queridos. Obrigada por me ouvir. Obrigada por me ouvir.